agora nós vamos saber se na Bíblia tem algo falando a respeito do purgatório, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, principalmente pessoas protestantes, né? Perguntam aos católicos e com isso acabam, como falei lá no início, enfraquecendo a fé de muitos católicos. Eles perguntam, onde que está na Bíblia a palavra purgatório? Realmente, a palavra purgatório, ela não está na Bíblia. Mas a Bíblia, como ela é, nos mostra claramente que existe o purgatório. E nós iremos esclarecer isso, a partir de agora, com base na Sagrada Escritura, a existência do purgatório. Vamos lá. Por exemplo, com base na Sagrada Escritura, Mateus capítulo 12, versículo 31. Por isso, eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mesmo se alguém falar uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoada. Mas se falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Ou seja, meus irmãos, qualquer pecado, qualquer coisa, ou melhor, que você falar contra Deus ou contra o Filho de Deus, será perdoado. Mas quem falar, quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem neste mundo, como nós acabamos de ouvir, nem no mundo que há de vir. Isso, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso dá a entender que alguns pecados que não são perdoados neste mundo terreno, são perdoados no outro mundo, né? Não é isto que nós acabamos de ler? Quer ver? Vamos só repetir aqui o finalzinho para você. Mas, se falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Ou seja, depois de nossa vida aqui na Terra, no novo mundo, no mundo que vem pela frente após a nossa morte, tem pecados que são perdoados. É a palavra de Deus que nos deixa a entender isso aí. Por isso, meus irmãos, é que nós não devemos fazer a interpretação da Bíblia ao pé da letra. Porque, por exemplo, aqui em Mateus, capítulo 18, versículo 8, diz assim: se a tua mão ou o teu pé te leva à queda, corta e joga fora. É melhor entrares na vida tendo uma só mão ou um dos pés, do que com as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo do inferno. Veja bem, meus irmãos, se nós católicos fôssemos interpretar e obedecer a Bíblia ao pé da letra, quem é que não peca? Quem é que não pecou através da mão, do olho, do pensamento, da boca, do ouvido? Quem nunca pecou? E aí, quantas vezes nós jogamos fora? Não é verdade? Por isso é que a Sagrada Escritura merece e necessita de uma interpretação digna, séria, verdadeira como ela é. E não qualquer pessoa chegar a interpretar da forma que quiser. Por isso é que surgem as dúvidas. Por isso é que as igrejas protestantes, os membros, os adeptos dessas igrejas, partem com tudo para cima dos católicos mal informados e conseguem tirar deles a sua fé. Meus irmãos, nós precisamos acordar, nós católicos precisamos acordar, porque nós temos uma alma para zelar por ela, nós temos uma igreja que é a igreja que Jesus Cristo fundou, e nós temos uma vida após a morte, que essa vida pode ser a nossa salvação, e que também pode ser a nossa morte e a morte eterna, que é o inferno, infelizmente, né? Então veja bem, Mateus capítulo 12, versículo 31, foi um dos embasamentos que nós usamos para mostrar, né, a existência do purgatório.
que há de vir após a nossa vida aqui na terra. Agora, veja também o que diz aqui na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de 10 ao 16, que diz assim: segundo a graça que Deus me deu, eu, como arquiteto, coloquei o alicerce sobre o qual outro se põe a construir. Mas cada qual veja bem como estar construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do qual já está colocado, Jesus Cristo. Se então alguém edificar sobre esse alicerce com ouro, prata, pedras preciosas, ou com madeira, feno, palha, a obra de cada um acabará sendo conhecida. O dia a manifestará, pois ele se revela pelo fogo, e o fogo mostrará a qualidade da obra de cada um. Aquele cuja construção resistir, guardará o prêmio. Aquele cuja a obra for destruída, perderá o prêmio, mas ele mesmo será salvo, como que através de um fogo. Acaso não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Tá aí, meus irmãos. São Paulo também nos dando uma explicação na primeira carta que ele escreve aos Coríntios e demonstrando nessa carta, a existência do purgatório. Ele fala aqui que aquele construtor que construiu a casa com materiais que não foram de primeira qualidade, materiais de segunda qualidade, terceira, aquele construtor perderá o prêmio, mas será salvo como por meio de um fogo, ou seja, ele não perderá a vida, ele será salvo. Então, refletindo bem esta palavra, nós podemos entender de que forma? Nós podemos entender que aquela pessoa que fez a vontade de Deus, que deu a vida, que lutou, que trabalhou, que fez tudo o que pôde aqui na terra, tudo o que esteve ao seu alcance, ela ganhou o prêmio, ela ganhou a salvação. Mas já aquela pessoa que também teve o mesmo intuito de ganhar o prêmio, mas que não lutou o suficiente, foi um pouco descansado, acabou se desligando, acabou não dando prioridade ao que era mais valioso para Deus e acabou relaxando no trabalho de Deus, mas que não deixou de trabalhar, simplesmente foi mais devagar, foi mais descansado, mas mesmo assim colaborou para que o reino de Deus acontecesse. E aí? Será justo que essa pessoa vá para o inferno? É claro que não. Então, como que através de um fogo, assim São Paulo explica, porque veja bem, você pode até pensar ou dizer, mas São Paulo não está falando de salvação, de ir para o céu. São Paulo está falando de uma construção, de uma casa, de um material de uma casa, que um é construído de uma forma, com material de uma qualidade e outro de outra. São Paulo está falando uma parábola. Jesus sempre falava por parábolas. A maioria das vezes os apóstolos não entendiam. Os apóstolos não entendiam essas parábolas e pediam para ele explicar. Aqui também São Paulo está falando por meio de uma parábola. Entendeu? Então, nós encontramos também aqui, na carta de São Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 3, versículo de 10 ao 16, uma passagem em que nos mostra claramente a existência do purgatório. Entenderam? Por isso, nós não entendemos a Sagrada Escritura ao pé da letra. Até aqui nós não ouvimos em nenhum lugar na Bíblia a palavra purgatório, mas nós podemos comprovar a existência de um lugar no além, o qual as pessoas podem ter os seus pecados perdoados e chegarem
a vida eterna. Ainda tem mais, e nós vamos ouvir mais. Veja também o que diz aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 45 ao 48. Ora, se um outro servo pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos criados e nas criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo chegará num dia inesperado, numa hora imprevista. Ele o excluirá e lhe imporá a sorte dos infiéis. O servo que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. O servo, porém, que não conhecendo essa vontade, fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. Tá aí, mais uma parte na Sagrada Escritura. Desta vez, esta foi tirada do Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 45 ao 48. E vem, bem no finalzinho, dar-nos o entender da presença do purgatório também na Sagrada Escritura. Como? Falando aqui, o servo que não conhece a vontade do patrão, que não conhece e acaba fazendo coisas que não são do agrado do patrão, será chicoteado poucas vezes. Então veja, meus irmãos, esses versículos que nós estamos lendo são versículos retirados da Sagrada Escritura que comprova a existência do purgatório. E digo mais, esses versículos não estão sendo interpretados por mim, não. Eu apenas aqui estou sendo um porta-voz da igreja. É a igreja que usa esses versículos como base para dar o nome de purgatório a um outro estado de vida que há após essa vida aqui na Terra. Então, o que eu estou lendo aqui, o que eu estou passando para vocês, não é nada meu, não. É a própria igreja que fala. Estou apenas transmitindo. Ok? Mais um, ainda sobre o purgatório, que comprova a existência do purgatório na Sagrada Escritura. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19. De fato, também Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na existência humana, mas recebeu nova vida no Espírito. Veja o que diz agora o versículo 19. Nós lemos o versículo 18 de 1 Pedro, capítulo 3. Versículo 19. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, aos que haviam sido desobedientes outrora, quando Deus usava de paciência nos dias de Moisés. Entendam agora, Jesus, no Espírito, após a sua morte, no Espírito, ele foi pregar para os espíritos que estavam na prisão. Onde estavam esses espíritos? Na prisão. Quem vai para a prisão, um dia sai de lá, não é verdade? Então veja bem, está claro e evidente que essa prisão aqui nos retrata o purgatório, porque esses espíritos não estavam no céu. Se estivessem no céu, Jesus não precisaria ter ido pregar para eles. E também não estavam no inferno, pois as pessoas que vão para o inferno também não retornam mais para o céu. Então, Jesus foi pregar para os espíritos que estavam na prisão. Traduzindo, interpretando da forma como ela é, Jesus foi pregar para os espíritos que estavam no purgatório. Então veja bem, meus irmãos, nós sabemos que ninguém entra no céu com pecado, né? Isso a Sagrada Escritura nos diz. Ninguém entra no céu com pecado.
Mas também a Sagrada Escritura diz, inclusive na primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 8, diz também: se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Entendeu? Então veja bem, todo ser humano está aberto ao pecado, mesmo que não caia em pecados graves, mas está propício a pecar aqueles pecados menores, os pecados veniais. Mas nós não entramos no céu com pecados. Então e aí? O que fazer? Né? O que fazer? A solução é o purgatório. Porque veja bem, nós que passamos uma vida inteira lutando, trabalhando pelo reino de Deus, aquelas pessoas que, de uma forma direta, não trabalharam pelo reino de Deus ativamente, que não estavam lá pregando à frente de grupos de oração, de evangelização, mas que estavam fazendo a sua parte, que soube educar a sua família, os seus filhos, né? Que soube dar para a sua família uma educação religiosa. E aí? Todos nós temos pecados. E todos nós, quando morremos, morremos com algum tipo de pecado, a não ser que nós nos confessemos, comunguemos e após a comunhão morramos. Então, dessa forma, a gente morre e vai direto para o céu, porque confessou, comungou e morreu, né? Dessa forma, nós morremos sem pecados e entramos no céu sem pecados. Mas que isso é muito raro acontecer. Isso é muito raro acontecer. Então veja bem, quando nós morremos com algum tipo de pecado, por menor que seja. E aí, como entrar no céu sem pecado? Bom, para nós católicos, para quem quer acreditar e para quem tem fé, a solução é o purgatório, para nos purificar, para nos tornar pessoas dignas de entrar no céu. Então, a única solução para que entremos no céu sem pecados é o purgatório. E agora eu me pergunto, e para aqueles que não acreditam no purgatório? Como entrarão no reino de Deus? Já que para entrar no reino de Deus, nós precisamos estar livre de todo pecado. E os que não acreditam? Os que até nos criticam por acreditarmos no purgatório. E essas pessoas? Como entrarão no reino de Deus? Fica aí essa questão. Então, ficou bem claro para nós a existência do purgatório com base na Sagrada Escritura.